sejam bem-vindos a mais um episódio do Terapia Etc e Tal. Eu sou a Thaís Rosa, psicóloga, e estou aqui com a nossa companheira de sempre. Tina Scotton, psicóloga. Muito bem. Pessoal, né, como eu prometi para vocês no Instagram, hoje nós vamos falar sobre o filme Divertidamente 2. A minha amiga Tina assistiu um, não assistiu o 2, mas ela já tá assim, eu dei vários spoilers para ela, né? Né? Mas vou assistir. Gente, é um Deu filme coceirinha pra assistir. muito bom. Ele é muito bom. Eu achei assim que ele tem uma quantidade de informações e de camadas e de questões emocionais que eu realmente acho que a Pixar tá de parabéns. O primeiro filme foi muito bom, mas esse segundo foi sensacional. Eu tava super ansiosa para gravar esse episódio, mas eu esperei um pouquinho, porque eu falei, não vou gravar logo na sequência, né, de ter visto o filme, porque eu assisti logo no começo das primeiras semanas de estreia, para não dar tanto spoiler pro pessoal, né? Porque aí você vai contando várias cenas do filme, né, algumas coisas que a gente analisou, observou. Então eu resolvi esperar um pouquinho, mas agora, sem mais delongas, falei, vamos gravar sobre isso. E aí o que eu achei muito bacana, né? A Pixar, ela fez um trabalho de investigação, de buscar informação falando sobre emoções, sobre comportamentos, e eles conseguiram trazer isso no filme de uma maneira muito profunda, mas ao mesmo tempo leve. E isso foi o que assim mais me chamou a atenção. Então, para a gente começar aqui, eu acho que é legal a gente começar a conceituar primeiramente o conceito das emoções. Na verdade, esse é um conceito que foi desenvolvido pelo Paul Ekman, que ele é um dos maiores estudiosos quando a gente fala de emoções. O Ekman, ele identificou que nós temos emoções básicas e universais. Então, ele fala da alegria, da tristeza, da raiva, do medo, da surpresa e do nojo. Então, ele diz que essas emoções, elas são reconhecidas universalmente, independente da cultura. E realmente, né, quando você pega o estudo das emoções, a gente até usou isso num treinamento, lembra, Foi Tina? das expressões faciais, né? Exato, né? O que denota aquela expressão e realmente as pessoas, de modo geral, elas entendem as expressões de maneira muito universal, independe de onde você esteja. Então ele fala que essas emoções elas são iguais em todas as culturas. E no primeiro filme do Divertidamente, ele explora-se principalmente a alegria, a tristeza, a raiva, o nojo. Eu lembro. O nojo, acho que são essas. Alegria, tristeza, raiva, medo e o nojo, que é o que fala nas cinco. É a que fala no primeiro filme. Onde eles falam ali sobre a Riley experimentando essas emoções. No primeiro filme tem bastante o papel da alegria, no qual ela tenta evitar que a Riley fique triste a qualquer custo. E acho que eles focaram bastante sobre a validação da tristeza no primeiro filme. Né? Retomando um pouquinho aqui para quem não assistiu os dois, né? Então, eles trazem essa questão da tristeza como um elemento crucial que a gente precisa sentir, vivenciar, e tem ali uma interação e elas meio que fazem as pazes. E tudo isso, a Riley ainda é pequena e está passando por uma mudança de cidade, então aquilo gera todo um estresse. Então, o primeiro filme fala muito sobre essa validação. Já no segundo filme, a Riley já está entrando na adolescência. E aí ela começa a experimentar novas emoções. E é muito interessante porque o filme começa com as emoções que a gente já conhece do outro filme, que são as emoções mais primárias ali da criança. E elas estão ali no painel de controle, né? Controlando as emoções, controlando o dia a dia e tudo mais. Aí, de repente, uma noite, né, porque ali parece que as emoções são processadas, mostra as emoções sendo processadas durante a noite. E aí, em um determinado momento à noite, chega uma equipe e começa a fazer uma reforma e falar assim, estamos em reforma. E tá aquela bagunça lá na sala de controle, as emoções todas, né, teoricamente dormindo. E aí no dia seguinte, quando a Riley acorda, ela já acorda diferente, que é o momento em que ela entra na adolescência, eles fazem essa passagem. E aí as emoções antigas, né, já conhecidas, entram em cena e vê aquele caos acontecendo, que eu acho que é muito esse sentimento que o adolescente tem. Um sentimento de caos, de que não sabe direito o que está sentindo, tudo é muito intenso. Tanto é que ela acorda brava, de ser descabelada, brigando, gritando, né, irritada mesmo, porque é muito isso que o adolescente sente nessa passagem.
tudo é muito mais intenso. A gente sempre Uhum, fala isso. uhum. Se eu amo muito. Se eu odeio demais. Então, traz esse contexto, assim, é muito interessante. E aí as emoções chegam, né? As emoções antigas chegam e tá lá aquele caos, a demolição e tudo mais. E aí aparece que aquela cena que todo mundo fez até um meme, né? Tem uma trend no Instagram, que aparece assim: Olá, eu sou uma nova emoção. E aí cada um fez um meme diferente, você chegou a ver? Não, não vi a trend. Aí aparece lá a alegria assim assustada, e aí quem aparece primeiro? A ansiedade, que é um bonequinho laranja. E aí, junto com a ansiedade, a gente é apresentado ali a novas emoções, porque aí vão chegando, né? Então chega ali o tédio, a vergonha e a inveja. Então elas chegam ali como algo novo na vida da Riley. E tudo isso, né, acontece enquanto na vida da Riley ela tá mudando de escola, ela está indo para um time novo de hóquei. Então as emoções chegam junto com essa mudança aí escolar da personagem. E aí começam várias situações, vários conflitos ali. Só que o que que acontece? Eu vou falar disso mais pro final, vou deixar vocês curiosos para falar da ansiedade, mas ela tem um papel ali bastante importante no Uhum. filme. Mas se a gente pensar, né, voltando um pouco para essa questão da adolescência, a gente tem as mudanças físicas, que são a mudança da voz, a mudança do Do corpo. corpo, Então, principalmente nas meninas, né? exatamente. Então, tudo isso é muito marcado por uma série de emoções que muitas vezes o adolescente não sabe gerenciar. Então, a gente vê o quanto o filme é importante até para trazer para esse jovem, para esse adolescente, é, como que as emoções elas fazem parte do nosso desenvolvimento. E quanto mais velho a gente vai ficando, mais as emoções vão ficando elaboradas, vão aparecendo novos sentimentos e que tá tudo bem isso acontecer. Né? Faz parte ali do nosso desenvolvimento. Então, o filme traz isso de uma maneira muito interessante, muito delicada. E ele vai mostrando ali como que essas emoções interagem entre si. Só que é bacana porque no filme a ansiedade, né? Já vou falar aqui um pouquinho da ansiedade. A ansiedade é que toma conta. Ela começa pegando porque assim, depois da reforma, o painel de controle muda, porque fica mais complexo, né? Vamos dizer assim, que é um pouco disso que ele traz. E aí a alegria tá ali tentando fazer com que a Riley não passe por nenhum estresse, porque ela tá sempre nesse movimento de querer que a Riley não fique triste, de que ela não tenha experiências negativas. Só que a ansiedade começa a querer tomar conta ali, muito com o intuito de prevenir a personagem de situações futuras, de Uhum. coisas futuras que possam ser ruins. Mas quando a gente pensa na ansiedade, é sempre uma antecipação ao futuro e nunca é uma cena, um contexto positivo, em muitas situações. Né? Tanto é Uhum. que eles mostram também no filme, determinado momento, aonde a ansiedade, de alguma maneira, coloca para fora as outras emoções, bota eles para fora, eles vão parar lá no. Vou chamar de. Vai, em outra área ali da cabeça da Riley, como se fosse um vale ali, onde acontecem várias coisas, várias emoções ali, várias situações. E a tristeza, a raiva e o nojinho vão para esse lugar e a ansiedade fica ali com as emoções novas, cuidando do painel de controle. Uhum. É como se a ansiedade toma conta, né? Vem Exato. essa ideia, né? Vem muito Porque essa ideia. e é interessante isso, né? Porque quando a gente está numa crise de ansiedade, por exemplo, né? É como se ficasse cego. Aquilo toma conta e o resto você não administra, né? Como se só tivesse espaço para o que está vindo da ansiedade, né? Então imagina uma criança, né? Indo para a adolescência, como se ele tivesse um upgrade de sentimentos de um dia para o outro. É meio que Sim, isso, né? E não está preparado para isso. foi. E é exatamente essa ilustração que eles trazem que eu achei muito, muito interessante. E Bacana. aí, né, no decorrer do filme ali, é, a ansiedade tá ali cuidando do painel de controle, enquanto as outras emoções estão lá no fundo, numa outra parte, né, da cabeça da Riley. E ela fica ali criando diversos cenários, diversas situações. Aí mostra uma cena onde tá a alegria ali indo para o Vale das Emoções, tentando, na verdade, eles estão tentando voltar para a torre de controle, né? Na verdade, a ideia é essa. E aí eles fazem toda uma jornada naquele mundo ali da Riley interno. Então, ali eles mostram um determinado momento do filme
eles enfrentando diversos desafios. Inclusive, tem um momento do filme que eles vão parar num cofre, que eu fiz muito uma associação, claro, né, com a parte inconsciente. É onde ficam ali coisas que ninguém sabe, né? Então, para mim, automaticamente, eu remeti a isso, né? Aquilo que tá Uhum, escondido. E aí, ali uhum, dentro daquele cofre, tem lá um crush dela, né? De um jogo. Tudo que ninguém pode saber, né? uhum, Então, as emoções passam por esse lugar. Elas passam também por um local chamado Vale das Memórias. Por quê? Porque no início do filme, né? Voltando um pouquinho, durante o momento em que a Riley vai dormir, uhum, a Alegria, né, ali tomando conta do painel, ela pega todas as experiências negativas da Riley e joga para esse vale da memória, como se fosse para o fundo mesmo, uhum. para que ela fique só com as experiências positivas. E eu achei isso sensacional, e depois no final vocês vão entender. Então, ali forma como se fosse uma esfera, onde ela fica só com as emoções, com as experiências positivas, e aí, durante o sono, fica ali aquela esfera falando: ah, você é uma boa amiga, você é uma pessoa legal, você é uma filha amorosa. São todas as que eu entendi muito que é sobre a questão da autoestima da Riley, sobre a formação de quem ela é nesse momento ali. Só que sempre de uma maneira muito positiva. Só que no momento em que a alegria vai lá para esse vale das memórias, onde estão as experiências negativas, ali tem um monte de coisa que, teoricamente, está ali escondida. Uhum. Enquanto isso, a ansiedade está lá no painel de controle, tentando prever todas as situações, e aí vão apresentando os outros sentimentos, né? Porque em algum momento aparece o tédio, que, por exemplo, numa aula lá de matemática, mostra o tédio agindo, no qual ela tá lá na aula e ela fica lá assim, né, com aquela cara super desinteressada, que é um pouco do que o adolescente tem. Às vezes eles ficam entediados, né? É. Então é um desinteresse em determinadas situações. Então aparece o tédio interagindo. Tem a vergonha. Na vergonha ela usa um capuz e ela tá sempre ali, sempre se escondendo, né? E aí, em determinados momentos, por exemplo, quando a Riley tropeça na frente da escola, aí aparece a vergonha ali atuando. Tem uma outra parte do filme onde mostra também a inveja, que essa parte eu achei bem interessante. Por quê? Porque quando ela vai para a escola nova, ela vai para o time de hóquei. E naquele time de hóquei ela tinha uma pessoa ali, né, uma personagem que ela é fã dessa personagem. Uhum. Ela admira essa jogadora de hóquei. E aí ali ela tem, só que junto desse momento que ela vai lá para a escola nova, para o time de rock, ela vai na companhia das amigas antigas. Só que nesse momento ela tenta entrar para esse novo grupo de amigos. Ela tenta de alguma maneira fazer uma conexão com essas pessoas. Isso no caso a Riley, tá, gente? E aí uma das jogadoras, que é a que ela admira, tem uma mecha azul no cabelo. Uhum. E aí ela fica ali olhando, e ela fica entre aquela coisa da admiração e ao mesmo tempo da inveja, de querer ser como aquela pessoa que ela admirava. Então ela pinta o cabelo também e fica tentando ser descolada igual as meninas do time, tentando imitar o jeito de andar. Buscando, né, um reconhecimento ali, Sim, né, e se auto-reconhecer também em algum grupo, né, exato, tentando se se conectar, conectar. que também, gente, para quem tem filho adolescente, é super comum. É aquele momento em que você começa a experimentar o que você gosta. É o momento em que o adolescente muda a cor do cabelo, muda o jeito de vestir. Ou então eles começam a ouvir umas músicas que às vezes, né, não tem nada a ver. Tanto é que tem um pedacinho do filme onde mostra o cofre, que tem uma música infantil guardada na memória ali, escondida. E aí, em determinado momento, ela tá com essas novas amigas, falando sobre banda, sobre música. E aí ela fala sobre uma banda e as coleguinhas falam: mas essa banda é de criança. Ela, não, mas eu também gosto de não sei quem, da banda X, que é uma banda, tipo as boy bands que a gente Uhum. fala. Tudo ali para tentar se conectar, para tentar se encaixar, para tentar se reconhecer num novo cenário, né? Mas, né, nesse sentido, ela tentando o tempo todo se conectar com esse novo grupo, a ansiedade está ali tentando prever todos os cenários, né? E já tá ali a cena da cabecinha dela. E aí chega um momento do filme que a ansiedade simplesmente, né, começa a ficar meio que descontrolada. Chega a tomar conta mesmo ali da memória da Riley. E
outro momento, tem as outras emoções lá no Vale das Memórias, né? Tentando voltar para a central, tentando retomar a situação. Tanto é que, no momento em que a ansiedade está ali pensando em vários cenários, mostrando, aí tem uma equipe que faz os desenhos dos cenários Uhum. possíveis. Aí a alegria chega nesse lugar onde estão ali prevendo diversos cenários. E a alegria começa a falar, tá, mas e se? Ela fala assim, mas e se eu for no jogo e eu perder, né? E se eu não Uhum. conseguir fazer o gol? Aí vem a alegria, mas e se você conseguir? Né? Tentando ali fazer uma mediação, trazendo outras possibilidades, que é um pouco também do que a gente acaba fazendo quando a gente pensa em psicoterapia, né, Tina? Porque quando a pessoa está tomada ali por uma crise ou por cenários muito negativos, a gente acaba fazendo um pouco esse papel de auxiliar, de pensar, Sim. mas tá, pode acontecer isso de muito ruim, mas se acontecer, por exemplo, o contrário, né? Se for uma coisa positiva, Porque no momento de ansiedade muito grande, a pessoa ela não consegue ver outras possibilidades, né? Então, de repente, precisa de um auxílio ali, né? É bem essa ideia, né? Até a pessoa tá recursada para ela criar as próprias possibilidades dela, né? Dentro é, da ansiedade é isso mesmo, né? Que a gente falou, ela toma o espaço. E aí você fica sem ação, às vezes, até dá aquele congelamento, né? O medo é uhum. tanto, a insegurança é tanta, né? Que você sempre vai esperar o pior cenário. Verdade, verdade. E isso também é retratado, porque isso mais pro final do filme, né? Gente, eu vou e volto porque são muitas informações, tá? Mas isso que a Tina falou acontece. Em determinado momento, a ansiedade ela tá tão alta que ela fica completamente descontrolada. Que é o momento do filme onde a Riley tá jogando rock, né? Então ela é tomada por aquela ansiedade e ela chega a acaba machucando uma coleguinha durante o jogo, porque ela fica naquela ânsia de performar, de atender uma Uhum, expectativa de que ela uhum. tinha que ganhar o jogo, que ela tinha que fazer o jogo, o gol da vitória, e aí ela acaba machucando uma coleguinha, uma pessoa que ela gostava, e aí é o momento que ela tem uma crise de ansiedade, e aí enquanto isso mostra ali a cabecinha dela, onde a ansiedade tá, né, assim meio É um descontrolada, curto, né? Dá um curto, é isso entrando mesmo. em curto. E é bacana porque aí nesse momento ela entra numa crise e aí a tristeza já está lá tentando tirar a ansiedade do controle, junto com a vergonha, porque eles fazem meio que uma parceria ali. E aí é o momento em que ela desaba, em que ela chora, em que ela entra em contato com o sentimento dela, da tristeza. E isso eu achei sensacional, porque mostra também um papel crucial da tristeza ali no contexto, que é você, às vezes, passar por uma situação dolorosa, você se dá o direito de sentir uma tristeza, de sentir uma perda, enfim, qualquer coisa que de repente, de alguma maneira, te coloque em contato com esse lado mais melancólico, né? Uhum, uhum. Com essa situação que é dolorosa, né? Como eu disse, mas que tá tudo bem, de que a tristeza vai fazer parte. E que até o fato de você sentir a tristeza é o que vai te ajudar no processo de cura, de reconhecer aquilo. Então a tristeza aparece nesse momento também ali, fazendo o seu papel. E a gente até estava falando, né, Thaís, de um ponto onde hoje, em alguns momentos, a gente tem um cenário onde o mundo dá medo, né, e os pais, eles têm uma super proteção, né, uma coisa de que vamos ter que proteger os filhos desse mundo real, né, como se dessem as coisas ou não quisessem que os filhos tivessem contato com o sofrimento, com sentimentos que não são tão bacanas, né? Uhum. E aí, essa super proteção até que ponto é bom, né? Porque em algum momento da vida, que a gente já falou em alguns episódios, e aí, quando esse adolescente estiver na idade adulta, onde ele vai ter que lidar realmente com situações que nem sempre são positivas, né? E aí vem a frustração. Como lidar com frustrações? Como lidar com situações difíceis? E o quanto, né, é importante os pais estarem cientes que eles não vão estar lá para salvar esses filhos o tempo todo.
né? Então, o quanto essa super dá para entender a proteção, mas o quanto essa super proteção vai fazer mal futuramente para essas crianças, adolescentes e jovens, Uhum. né? Mais para frente. Sem dúvida Porque total. você vai lidar com a tristeza, nem é tudo é legal no mundo, né? Exato, exato. E eu acho que essa é uma mensagem que o filme traz e que eu acho importante, de que todas as emoções são válidas, né? Essa é uma mensagem crucial que o filme traz, né? Mas para a gente, né, não ir para o final já, Uhum, uhum, é, aqui a gente traz também essa questão do Vale das Memórias, que também é uma outra coisa que aparece no filme, como eu comentei, onde as memórias da Riley são armazenadas e ali uhum. elas também são processadas. E é nesse momento do filme que as emoções estão ali explorando esse vale. E aí eles passam por essa sala de controle aí, onde está acontecendo os cenários da ansiedade, é onde eles vão também para esse cofre onde estão as coisas escondidas, da musiquinha, e tem um pedaço esse é muito engraçado, que tem um monstro lá dentro do cofre e que ninguém sabe o que aconteceu. É uma memória que está escondida e que nem as emoções que passaram por lá souberam o que aconteceu, né? Fica ali escondido. Que no final, para quem assistiu o filme depois a cena pós-crédito aparece, que eu vou até fazer um comentário que eu achei sensacional, mas já já eu falo. Então, gente, quando a gente pensa ali nessa questão das emoções integradas, o filme ele vai trazendo ali a construção da Riley, a construção dessas novas emoções, porque em determinado momento do filme, as emoções primárias elas voltam para a torre de controle, que é o momento em que Uhum. está tudo descontrolado, que a ansiedade está causando na vida da Riley, porque ela está ali com o intuito de proteger, de prever cenários que possam Sim, colocar. antecipar, né, alguma coisa. Exato. Só que ela chega num ponto em que ela não deixa mais nenhuma emoção interagir, que é muito do que acontece na nossa vida. A gente é tomado por alguma emoção e todas as outras ficam em segundo plano, né? E toda a formação da consciência de si, porque, como eu disse inicialmente, a alegria constrói junto com as outras emoções, a consciência da Riley sobre si mesma, que é você é uma boa amiga, você é uma boa filha. Só que no momento em que a ansiedade começa a tomar conta, a Riley começa a se questionar, começa a se colocar como você não é uma boa amiga, você não é boa em nada, e começam a aparecer essas experiências negativas. E essa consciência de si, ela vai meio que se autodestruindo, né, no processo do filme. Só que, no momento em que as outras emoções voltam para a torre de controle, vamos chamar assim, Uhum. aquela consciência de si tá ali, né? Tipo, a ponto de explodir, onde ela já não se reconhece mais. Uhum. Que se a gente pensar na adolescência, é o que acontece, né, Tina? O adolescente, ele às vezes se perde de si mesmo, nessa busca constante de tentar agradar os outros, Isso. na busca de tentar agradar os colegas, na busca de querer se encaixar num grupo. E se ele não tiver uma base forte, como você colocou ali, um apoio dos pais, porque no filme a Riley tem os pais bastante presentes, apoiando ela. Mas às vezes isso não acontece na vida real, né? Sim. É difícil para os pais entenderem esse momento da adolescência onde o jovem simplesmente não quer saber de conversar com os pais, não quer saber de contar os problemas. Ou às vezes até rejeita, né? Os pais, eles simplesmente falam, não quero falar sobre isso, ficam É. extremamente irritados, acham que os pais não entendem, né? Tudo isso faz O parte do mundo contra processo. mim, né? O Tem, mundo tá tem essa contra mim. fase, Tem uma exatamente. fase muito difícil mesmo da adolescência que isso acontece. Mas se a gente pensar, qual que é o papel dos pais nesse lugar? No filme, os pais da Riley acolhem ela. Mas acho que seria um pouco isso, né? Na vida real. O quanto você acolhe o seu filho, ou às vezes o filho só tá ali querendo um abraço, Uhum. querendo, sabe, aquela coisa, deitar no colo do pai e da mãe e falar: filho, tô aqui pra você. Porque às vezes a gente quer forçar também o adolescente a falar sobre coisas que ele não tá afim, né? É, tem aquela importância, né? Os pais às vezes chegam e falam: como que eu procedo com meu filho, né? Alguma coisa. Seja pai, seja mãe, né? Seja o melhor que você puder ser. Então, o acolher
eu vejo que não é o sentido de você invadir. O acolher é no sentido de até falar em alguns momentos: olha, talvez você não queira me falar agora sobre isso, mas saiba que eu tô aqui para te ouvir quando você se sentir confortável em falar. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, né? Eu tenho minhas experiências, não sei se vão ser iguais às suas, mas vivi um pouco mais que você, de repente eu ajudo, né? Então saiba que você, seu pai, sua mãe, você pode confiar. Então eu falo que o acolhimento ele vem disso, não é uma coisa de você ficar ali fuçando em tudo que o adolescente faz, não é isso. Mas você se colocar como abertura para escutá-lo quando ele se sentir confortável para falar, saber que tem para onde correr, Uhum. né? Essa confiança que eu acho que os pais têm que começar a cultuar mesmo, a valorizar que os filhos tenham neles, né? Pode confiar, tudo bem, eu posso até ficar bravo com você, com o que você vai me falar, mas às vezes é melhor você me falar porque a gente vai chegar numa conclusão juntos, né? Uhum. Porque também não é pais, né? Pais não são amigos, tá? Você pode ter pais amigos que tenham, né, uma relação que tem uma amizade junto. Mas pai não é amigo, cada um no seu quadradinho. Isso eu falo que é diferente, Sim, você né? pode ser pai. Acolhedor, né? Conversar um pai mais moderno, que fala mais a Sim. linguagem, né? De repente, ou não, de repente seu perfil é um pai mais tradicional, mais quietão, mais na sua, né? Não é tão moderninho, mas saber as diferenças, né? E que esse adolescente ele se sinta protegido, ele se sinta amparado quando tiver necessidade e que os pais vão ajudá-lo depois a fazer isso sozinho, né? Uhum. Então, a confiança acho que é primordial. Quando tem quebra de confiança é complicado, né? Com certeza, com certeza. Então, nesse sentido, né, Tina, eu acho que isso que você abordou foi muito interessante, porque ali no filme, a Riley, ela tá passando por, como é que eu posso dizer? Com uma pressão. Acho que tem uma pressão social, tem a Uhum, pressão uhum. acadêmica, existe uma gama de coisas pressionando ela para que ela enfrente esse novo cenário. E nesse sentido, os pais podem fazer isso que você falou, né? Fazer esse acolhimento, fazer esse papel de dizer, tá ali, tô aqui para você, né? Para que ele sinta que ele tem para onde voltar, para onde correr, porque ele está em desenvolvimento. Isso é o que a gente entende para uma pessoa que está em processo de desenvolvimento, né? Um adulto também às vezes busca um lugar seguro, porém esse lugar seguro às vezes não vai ser os pais, né? E vamos pensar que numa vida adulta, falando um pouco dessa questão aqui da ansiedade, o adulto muitas vezes ele se depara em situações em que ele não sabe lidar. E aí ele também vai buscar recursos, tanto internos quanto externos. Porque eu acho que o que mais, assim, retrata, que traz pra gente ali, é que nenhuma emoção ali, ela é negativa. Ele traz muito essa questão. Porque, por exemplo, se a gente pensar sobre inveja, por exemplo. Uhum. A inveja é negativa no filme, né? Ele traz a inveja ali como um lugar também de admiração, né? Que na minha percepção, inveja é uma coisa, admiração é outra. Eu acho que eles não são coisas iguais. Uhum. Mas no filme ele traz um pouco isso, né? Eu vejo assim, você pode ver uma coisa em alguém que você acha muito bacana, Uhum. e essa coisa você fala, poxa, sei lá, o fulano tem, sei lá, um cabelo legal, né? Que é um pouco do filme ali que ela tem a mecha azul. Nossa, que legal o seu cabelo, a cor do seu cabelo, Tina. Queria, né? Que cor que você passou no seu cabelo? Uhum. Né? Aí você fala, eu passei, sei lá, fala uma cor aí, amiga. A cor do cabelo. É um louro dourado, Isso, algo meu cabelo. acobreado. Exato. Nossa, Uhum. gostei. Eu acho que eu vou comprar a tinta e vou fazer igual. Né? Achei legal. Tá tudo bem, porque você gostou, porque você admira aquela pessoa. Ou então, isso acontece muito por causa da rede social. Isso é uma coisa que eu falo bastante. Você olha ali a rede social dos seus amigos, ou às vezes dos seus parceiros profissionais, e você fala: nossa, o fulano ele tem um consultório, vou falar da nossa experiência, né? Um consultório lotado. Como que ele consegue? Nossa, não é possível que ele tenha tanto cliente. Aí eu acho que já vai para um lugar mais de inveja.
que para mim são coisas diferentes. E não como uma inspiração, né? Porque no caso ali ela estava na dúvida, porque a menina também era uma inspiração para ela, né? Sim, Um motivo para ela mexer e fazer, querer ser parecido ou igual, exato, enfim. exato. Só que muitas vezes isso passa de admiração para inveja. Sim, E para mim, na minha concepção, a inveja é algo no qual você não só quer ser o outro, mas você quer que o outro não tenha, é. Você quer tirar do outro e só você ter. né? Que isso é diferente de admiração, né? Então, vamos olhar ali no filme, ele traz a inveja nesse contexto de admirar, de ter uma referência, e aí tá tudo bem, aí é positivo. Bom, gente, então a gente falou aqui da inveja, agora eu vou falar do tédio. Quando a gente pensa no tédio, no filme, como eu falei, ele mostra ela ali num desinteresse, numa situação onde ela tá numa aula em que ela fica ali meio entediada. Mas como que o tédio pode ser positivo? Ele pode fazer com que você faça um movimento de buscar novas experiências, faz você se movimentar para um processo de criatividade. Sabe aquelas pessoas que a gente fala assim, o ócio é produtivo? Eu acho que é um pouco isso. Então, o tédio ele pode ser positivo nesse lugar. Já a vergonha que mostra ali ela, né, no momento em que ela cai na frente da escola, tem uma outra cena também, onde ela está com as amigas ali num momento curtindo, ouvindo a música da boy band, que teoricamente ela acha bacana, porque as Mas, amigas falaram. mas Né? as amigas invalidam às vezes porque passou da idade. Exato. Aí as amigas dela, porque tem as amigas da escola anterior que estão ali também no contexto, elas aparecem lá no lugar onde ela tá com as amigas novas, e aí elas falam: não, mas você gosta daquela banda X, né? Que é a banda da infância. Aí as amigas novas olham e ela fica toda envergonhada. Né? Então você vê, a vergonha ela aparece em diversos contextos, por quê? Porque passa pela questão da aprovação. Por que a gente tem vergonha? Porque a gente acha que está fazendo algo que é reprovado de alguma maneira social, às vezes por uma questão também de autoestima, do tipo, o que esperam de mim? E aí, de repente, a pessoa revela ali que você não é aquilo, você fica envergonhado. Né? A vergonha também passa por esse lugar. Então, por aí vai, né? Então, quer dizer, tudo isso para dizer que todas essas emoções, digamos, sob controle, bem gerenciadas, fazem parte e tá tudo bem. O grande ponto é que a gente precisa abraçar as nossas emoções. E aí que vem o desfecho do filme. Porque depois que as emoções antigas, a alegria, o nojinho também aparece. O nojo também é uma forma de te proteger, se a gente pensar. Vamos pensar lá antigamente, né? Na época em que a gente não sabia, por exemplo, que algo é nocivo ou não. O nojo, ele te coloca nesse lugar de proteção também. Então, ele também é uma ferramenta bacana. A raiva, por exemplo. A raiva, ela vai te movimentar para uma ação. Às vezes, ela vai fazer com que você lute contra uma injustiça, por exemplo. Então, ela também é uma emoção que é válida. Então, quer dizer, todas elas têm a sua função. E aí, para ir para o final do filme aqui, as emoções voltam todas lá para a central de controle, e aí a ansiedade está lá enlouquecida. E aí a ansiedade não, desculpa, a alegria vai até a ansiedade e acolhe a ansiedade. Esse pedaço do filme, gente, é muito fofo. Porque aí todas as emoções ali pegam a ansiedade, tiram ela do painel de controle e abraçam ela. Eu até chorei, porque eu achei lindo. Elas abraçam e falam, né, como se você estivesse dizendo para as suas emoções, tá tudo bem, né, nós estamos aqui. E aí elas acolhem. E ao mesmo tempo, ali depois mostra um determinado momento do filme, como eu disse para vocês inicialmente, a alegria só deixa as memórias positivas. Quando a ansiedade toma conta, vem todas as memórias negativas. E aí nesse momento em que as emoções se conciliam, vamos colocar assim, a Riley começa a fazer uma nova integração dessa consciência de si e aí forma uma esfera super bonita, aonde todas essas memórias, tanto as negativas quanto as positivas, começam a formar essa esfera. Ou seja, nós, enquanto indivíduos na nossa experiência, tanto as coisas positivas como as coisas negativas, elas fazem parte de quem você é. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. Mas essas coisas podem ser integradas.
E isso faz parte de ser o que somos, de ser humano, vamos pensar assim. E isso é quem você é. Então, essas emoções e essas experiências integradas é que fazem a beleza de ser um indivíduo, né? Um ser humano, que estamos aqui para viver e aprender também com essas experiências, que de alguma maneira a gente entende como experiências negativas. É o que vão formar quem nós somos de fato. E ela mostra isso no filme de uma maneira muito bonita. Acho que todo mundo, acho que quando chegou no final do filme, deve ter chorado quando viu essa cena, Se porque é super emocionou. lindo, é super lindo. E aí, depois, né, a Alegria, que é a dona do pedaço, volta para o painel de controle, mas trabalhando junto com as outras emoções. E aí a ansiedade tá sentadinha numa poltrona com uma xicarazinha de chá. E aí a ansiedade fica ali toda ansiosa, né, por uma situação que a Riley vai passar ali num episódio que, se não me engano, é um jogo. E aí a ansiedade vira, a alegria vira para ela e fala assim: "Mas sobre isso você tem controle?" Isso eu achei sensacional, que é o que a gente fala. Você tem controle sobre essa situação? Sobre o resultado do jogo, por exemplo? Sim. Às vezes você não tem controle sobre o resultado, mas será que você tem a possibilidade de se preparar para o jogo, de treinar para aquele jogo? Que é exatamente esse contraponto que a alegria faz ali com a ansiedade. Você não tem controle sobre o resultado, mas o que você acha então de você estudar para? Que é o que a gente fala em palestra. A ansiedade te movimenta Sim. para você se preparar para uma situação. Não quer dizer que você tenha controle sobre o resultado. Que é o que a gente já falou em outro episódio, né? Que eu não vou dar detalhes aqui. Quem quiser, volta lá no YouTube e assiste o episódio sobre ansiedade, no qual onde você pode ir para uma palestra, por exemplo, e estudar. Né? Por que não? A ansiedade vai vir e você vai se preparar. É isso, a ansiedade serve para te preparar, mas não para você ficar criando cenários É, catastróficos. porque é a forma como você encara essa ansiedade, né? Você paralisa ou você vai para ação, né? A gente vê muitos casos de traumas, né? Se a gente pensar relacionado com isso que a gente já está falando, é uma paralisação total, onde a pessoa não conseguiu ter uma ação sobre um determinado acontecimento, né? E que aí isso vai reverberar em várias fases da vida dessa pessoa, se ela não resolver isso. Né, em um Uhum. determinado. Então, e tudo começa com ansiedade. É incrível isso, né? Se a gente for ver qualquer relação com alguma patologia mental, seja o que for, sempre vai ter um pontinho de ansiedade aí envolvida que está um pouco descontrolado, né? Sim. E a gente vivencia esse contexto da ansiedade desde a adolescência e isso vai carregando para a vida adulta. Então, eu acredito que para quem não assistiu o filme, ele serve tanto para os pais educarem, ajudar a criança a reconhecer e a lidar com as emoções, como ele também serve para os adultos. Então, é um filme para todo mundo. Eu falo Uhum. para quem não assistiu, eu super recomendo, porque nós somos uma geração muito ansiosa. O mundo está muito ansioso. Até você está lendo um livro É, o sobre Geração isso, né? Ansiosa, Que que depois vai virar um episódio, né? sim, a gente vai falar sobre esse livro também. Mas hoje o adulto, ele fica o tempo todo tomado por essa pressão social, por esse momento em que eu preciso trazer resultado, eu preciso performar, eu preciso ser bonita, eu preciso ser rico, eu preciso de 1 milhão de coisas. Será que eu preciso de tudo isso? Existe Você uma pressão. precisa ou é o que você está vendo que é necessário, mas para você aquilo faz sentido, né? Por isso que eu acho que também o que é bem legal do filme, né? Eu assisti um, mas que eu acho bem legal é validar as emoções, né? Saber reconhecer as emoções, porque é tão difícil, né? A gente fala isso, né, Thaís, nas sessões, quando a pessoa não consegue explicar o que está sentindo. Né? Tem pessoas que têm mais dificuldade em compreender o que está sentindo, dar nome, né? E o filme ele ajuda muito nisso, né? De você dar uma forma para o sentimento, Sim, né? Para aquilo que você está sentindo no momento. Então, eu acho que isso é uma contribuição também. Porque quando você consegue enxergar o que você está sentindo, dar nome para aquilo, aí você vai conseguir ter uma ação em cima daquilo. Enquanto você não identificar, aquilo dá muito medo.
Verdade. Né? Porque o medo, você tem medo daquilo que você não conhece. Quando você consegue dar uma forma, você consegue nomear, aí sim você já está mais preparado para começar a lidar com aquela emoção, que até então era, né, Assustadora. assustadora. E não é aquele monstrão, né? No final você vai conseguir ver que não é tudo aquilo, que aquele tamanho não é de fato aquilo, né? Então, e a terapia ajuda nisso, gente. Com certeza. Com certeza, porque a gente vai ali nomeando as É, coisas, ajudando o indivíduo a nomear. é. Isso é super importante. E aí, né, pra ir fechando aqui no final do filme, né, que mostra na cena pós-crédito, Agora eu fiquei né? curiosa nessa cena aí. O que tinha acontecido que era o monstro que Era estava um no cofre? monstrão? Era um Tá. monstrão. O que que era o monstrão, Thaís? O monstrão era sobre uma história de um tapete. Que ela tinha estragado um tapete dos pais. Era só isso. E aí, naquela hora, assim, me deu, você vai falar assim, nossa, era só isso? Pra gente ver, né, pra mim, o sentido foi o monstro que às vezes a gente cria, Que no momento pra ela era tudo isso, né? e às vezes é uma coisa tão simples. Não era nada assim, uau, que cabuloso. Não. E ali na memória dela, naquele inconsciente, o que ficou ali guardado, era algo gigantesco, mas nem era tudo isso. Então, os monstros que a gente cria diante das Quais os situações. tapetes que a gente tem aí na nossa vida, né? Que a gente Exato. não é a sujeira embaixo do tapete, né? Que a gente não olha, né? A gente vai escondendo as coisas. É isso aí. Muito bom, hein, Thaís? Não é? Recomenda, então, né? Recomendo fortemente. Então, para que a gente possa entender aqui, fechar esse episódio, eu acho que, para além, né, dessa questão educativa, eu acho que o filme traz uma questão de desmistificação com relação aos sentimentos. Ou seja, no primeiro filme o foco foi na tristeza e nesse segundo foi a ansiedade. Então, vamos lá, né, gente? Entender que a partir do momento em que você reconhece, que você nomeia os seus sentimentos e que você olha para ele pensando o que esse sentimento quer dizer, o que eu posso aprender com isso, o que eu posso aproveitar disso que eu estou sentindo. Eu acho que ele traz um pouco esse contexto. Uhum. E para quem, né? Para os pais, para ajudar os filhos nesse sentido mesmo de nomear, de reconhecer e de dizer que tá tudo bem. Eu acho que ele traz bastante isso. E, principalmente, né, gente, fazer uma reflexão sobre as nossas próprias emoções e até para entender a complexidade da nossa mente. Eu acho que o filme traz também muito esse sentido de reflexões sobre como a gente encara as situações do dia a dia. E é engraçado que hoje a gente está num mundo que cobra sempre a felicidade, né? Como se você precisasse estar feliz o tempo todo e fosse feio falar que você tá triste às vezes. E você tá triste, então valide que às vezes você tem momentos tristes, né? Para você isso vai te fortificar para outras coisas. Tem relação, um sentimento sempre tem relação com o outro, né? Se você nunca sentiu tristeza, como que você vai reconhecer a alegria? Perfeito. Perfeito. Né? Não faz, não tem sentido, né? Como que você não lida com ansiedade? Se você nunca lidou com ansiedade, como que você vai reconhecer a leveza, a calma, né? Sem sombra de dúvidas, perfeito. Então, gente, eu acho que é isso. Pode ser que eu tenha não falado de todas as camadas do filme, porque realmente o filme ele é bastante complexo. Eu acho que tem mais coisas pra gente falar, mas a gente ia ficar aqui, acho que muito tempo, né? A gente não tem... para não ficar muito longo também o episódio, né? A gente acha que a gente abarcou aqui o foco principal do filme. E acho que é essencial que a gente consiga aprender a conviver com essas emoções para que a gente possa ter aí um desenvolvimento tanto pessoal quanto emocional. Para quem não viu o filme, eu recomendo fortemente, porque ele vai trazer lições valiosas para vocês, pais, e para nós adultos também. E para as pessoas que trabalham na área também, né? Da Opa! saúde, de tudo. Eu acho que é Verdade, bem nós legal, né? Nós psicólogos, né? psicólogos, eu já vou sair no streaming e eu já vou estar assistindo. Eu só espero que esse episódio tenha despertado o interesse de vocês para assistir o filme. E espero que vocês gostem do filme tanto quanto eu gostei. Se cuidem, um beijo e até o próximo episódio. Até o próximo.